Foi. Ótimo. Pessoal, boa tarde. Bem-vindos e bem-vindas à segunda parte do nosso seminário, que é a apresentação dos trabalhos, dos relatos de experiência e dos resumos dos trabalhos científicos. Parabéns a todas e todos pelo trabalho de vocês. Eu tive um prazer imenso de ler e é muito bom e muito reconfortante ver quanta tecnologia, quanta produção, quanta experiência bacana está sendo produzida no âmbito da universidade, que impacta diretamente não só a comunidade interna, a nossa comunidade acadêmica, como também toda a população, né? Eu acredito que a gente vai ter uma tarde, né, umas horas de um debate bem bacana, porque são trabalhos que acredito que atividades que estão acontecendo, perspectivas, pesquisas, que vão deixar um legado muito bacana para a nossa sociedade. E eu acho fundamental essa oportunidade da gente tornar público o nosso trabalho, né? Porque a gente está acostumado trabalhando na UF, quem é técnico, quem é docente, quem é terceirizado, quem é residente, quem é discente, a gente dá nó em pingo de éter, né? E a gente inventa muita solução, a gente inventa muita tecnologia. E é muito importante que isso se torne público, que as pessoas saibam, não só a população, os nossos usuários, como também os gestores. Porque muitas das vezes essas tecnologias, essas pesquisas, essas ações de extensão, essas iniciativas são o diferencial na vida de um monte de gente, né? E também traz um impacto muito bacana, muito positivo para a universidade. Então, o que a gente está construindo aqui é parte de um grande banco de conhecimento, de pesquisa, de novas tecnologias, que tem que ser público e, principalmente, tem que ser apropriado, né, pelo público, né, pelo nosso público, como também por todas as pessoas que são atingidas direta ou indiretamente pelas atividades, pelas ações da Universidade Federal Fluminense. É muito bom, assim, eu adoro esses espaços, porque é um lugar que a gente sai, né, daquele nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e ver como que tem coisa bacana sendo criada, sendo produzida. Eu sempre fico bem feliz com esse momento. Bom, a gente estava planejado de começar com o texto, com o trabalho da Ana Carolina Lacorte Lima e da Kate Costa Paiva. Elas não estão, ok? Então, vamos deixar a apresentação delas para depois e vamos para o final e vamos inverter a ordem, começando com o trabalho. Potencial medicinal e alimentício em espécies botânicas nativas ocorrentes no Parque Natural Municipal de Niterói, o PARNIT. São autores André Hoffmann, Adriana Quintela, né? Desculpa se eu errei seu nome, Lobão, Odara Bosco, Selma Ribeiro de Paiva. Então, quem que vai fazer a... Vocês vão ter apresentação? O que vocês... Sim, boa tarde, Mariana. Tem sim, tem uma apresentação que eu enviei, mas eu posso compartilhar minha tela também. Sou eu O que vou que você apresentar. prefere? Eu posso apresentar aqui, que acho que vai mais fácil, né? Eu vou apertando. Pode ser? Ao seu dispor. A sua, o que for mais fácil para vocês. Vamos ver. Me digam se está aparecendo, porque essa é a hora fatídica que eu não vejo mais nada. Está sim. Tá? Tudo bem, posso começar então? Por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, queridos colegas. Boa tarde a todos. Meu nome é André, eu sou biólogo do Departamento de Biologia Geral e apesar de estar lotado no departamento, eu trabalho diretamente todos os dias no Herbário de Niterói, que está vinculado ao Instituto de Biologia. Nesse momento, eu estou desenvolvendo um projeto de mestrado dentro do programa de pós-graduação em Ciências Aplicadas a Produtos para a Saúde, PPG-CAPES, lá da farmácia, e o meu trabalho é intitulado Potencial Medicinal e Alimentício de Espécies Botânicas Nativas ocorrentes no PARNIT, é o Parque Natural Municipal de Niterói, sob orientação da professora Selma Ribeiro de Paiva, professora Adriana Lobão e a professora Odara Bosco. Então, partindo do princípio, né, nossa área é a biodiversidade, e a gente sabe que quanto
mais diversa e quanto mais preservada essa biodiversidade, maiores são os serviços ecossistêmicos prestados por essa área preservada. E aí, serviços ecossistêmicos são um assunto bastante extenso, a gente pode pensar tanto em captura de carbono, em produção de oxigênio, qualidade de ar, etc., etc., e fonte de alimento e fonte de medicamento também. Né? E a gente não pensa em biodiversidade sem pensar na nossa querida Mata Atlântica. A Mata Atlântica é considerado um dos hotspots mundiais de biodiversidade, que significa que ela é uma área que concentra uma riqueza de espécies extrema, uma área única em termos de riqueza de espécies e em termos de espécies endêmicas, que significa que são espécies que só ocorrem na Mata Atlântica e em nenhum outro lugar do mundo. Além disso, né, esse bioma ou domínio fitogeográfico, ele tem um agravante que ele está extremamente ameaçado. Então, o que a gente tem de Mata Atlântica hoje é remanescente em fragmentos florestais espalhados pela costa. Como é que a gente sabe que a Mata Atlântica é altamente diversa? O trabalho de biólogos, aquele trabalho que a gente já tem registros ao longo de centenas, ao longo de séculos, né? O trabalho de registro da biodiversidade é um trabalho muito importante e ele se baseia na coleta de material biológico e depósito desse material em coleções. Então, esse material vai para museus, esse material vai para o herbário, que é o lugar onde eu trabalho, e a partir do momento que esse indivíduo é depositado no herbário, ele vira um testemunho daquela biodiversidade. Ele é um testemunho de que aquela espécie ocorria naquele local, naquele tempo, quando você foi lá coletar. Isso é super importante porque é a partir daí que a gente começa a entender aonde as espécies estão distribuídas, aonde elas estão concentradas, e isso é o primeiro passo, por exemplo, para a gente delimitar áreas prioritárias de conservação. E é aí que entram as nossas famosas unidades de conservação, né? A gente tem vários tipos de unidade de conservação, e o princípio é muito simples, né? A gente sabe hoje que o melhor jeito de conservar a biodiversidade, além dos trabalhos de restauração, estudos de restauração ecológica, de plantio, né, de regeneração de florestas, tudo isso é muito importante, mas o melhor jeito de preservar a biodiversidade é conservando, é deixando ela protegida. E aí, voltando um pouquinho sobre o uso das plantas nesses serviços ecossistêmicos que a biodiversidade, agora especificamente pensando nas plantas, né, eles oferecem, primeiro de tudo, né, talvez a parte mais importante que vem o papel mais importante das plantas que vem à nossa mente é o papel na alimentação. E aí o Brasil é bem possivelmente o lugar onde existe a maior diversidade de espécies vegetais, né? Nosso território brasileiro é onde tem mais plantas, mais espécies de planta no mundo. E, infelizmente, né, a nossa alimentação ainda é baseada em basicamente 3 espécies, né? O nosso prato, comparado com o que ele poderia ser, ele ainda é muito pobre. Então, existe uma corrente de ideias que está crescendo muito em contraposição a essa agricultura tradicional, baseada em monocultura, em poucas espécies sendo usadas na alimentação, e ela está sendo substituída pelas ideias da agroecologia, que é você plantar, né, cultivar plantas alimentícias dentro de um sistema mais parecido com uma floresta do que uma plantação, e você utilizar diferentes espécies para além do nosso arroz e feijão e milho, né, de todos os dias. O segundo uso que também salta aos olhos quando a gente pensa em plantas úteis, né, além da alimentação, são as plantas medicinais. Segundo a OMS,
A gente estima que 80% da população do mundo faz uso rotineiro de plantas medicinais, e quando você está pensando em países em desenvolvimento, cerca de 70% a 80% das pessoas têm as plantas medicinais como o único recurso medicamentoso. Então, as plantas, elas, além da alimentação, elas estão bastante presentes na nossa saúde. E aí, para a gente chegar nesse ponto, em pensar em agroecologia, em bioprospecção, ou seja, procurar plantas úteis com potencial medicinal, com potencial farmacêutico, pensar em conservar, pensar em restaurar uma área, tudo isso está no final de uma cadeia que começa no inventário florístico. O inventário florístico, quando eu digo inventário florístico, ele nada mais é do que um levantamento das espécies que ocorrem em um determinado local. A partir de conhecer essa diversidade é que todo o resto da pesquisa se desenvolve. Eu coloquei ali uma fotinha do Wilson, que é um biólogo bastante famoso, era, né, faleceu infelizmente, que ele ressalta que a nossa capacidade de conhecer plantas novas, espécies novas, ela é muito lenta em comparação com a nossa capacidade de extingui-las, né? Então, a gente está vivendo um momento de crise em que o tempo urge para conhecer essas plantas. Então, o meu projeto, ele tem como área de atuação o Parnit. Para quem não conhece, ele fica aí no quintal da nossa casa, na UF, para os campi da UF de Niterói, né? Ela é uma área é uma unidade de conservação de proteção integral, vai fazer 10 anos no ano que vem, e ela protege um desses fragmentos da Mata Atlântica. Segundo o plano de manejo desse parque... André, 2 minutos. Alô? 2 minutos. 2 minutos, tá, eu vou correr. Essa biodiversidade ainda é muito pouco estudada porque tem poucas pesquisas sendo desenvolvidas. Então, o meu projeto, ele tem como objetivo fazer uma lista de espécies, identificar as espécies que são nativas da Mata Atlântica e integrar essas informações para que eu possa, a partir dessa lista, desse inventário florístico, fornecer para a população, para a prefeitura, uma lista de plantas úteis que podem servir tanto para pequenos produtores quanto para a produção de farmácias vivas. Nosso projeto está alinhado com pelo menos 4 dos desenvolvimentos, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e ela vai ter um impacto social, a gente prevê que vai ter um impacto social bastante importante, até porque a Prefeitura de Niterói já incentiva os agricultores a seguir para a área da agroecologia. Então, a nossa ideia é fazer o levantamento em todas as zonas do parque, né? Esse levantamento é baseado em coletas mensais, a gente já está coletando as plantas desde 2021, e essas plantas estão sendo depositadas lá no herbário de Niterói. Quem quiser pode visitar nossa base de dados e conhecer tudo que a gente já coletou até agora. E aí, a partir dessa lista, eu vou analisar as plantas que são endêmicas, as espécies que são endêmicas, em termos do estado de conservação, o potencial medicinal, e vou ranqueá-las, né? Vou criar uma hierarquia a partir de cálculos que a gente está desenvolvendo, para ver quais são as mais importantes em termos de potencial alimentício e potencial medicinal. Nossos produtos vão ser publicações dessa checklist, uma lista que vai integrar o catálogo de plantas da unidade de conservação, isso é um catálogo nacional, o Parnit vai entrar aí nessa área, e a gente vai produzir esse material técnico para que os agricultores e os produtores de farmácia viva possam se basear. Obrigado pela atenção, desculpa se eu passei um pouquinho do tempo. Não, imagina, André. Desculpa eu ter te interrompido para te acelerar. Obrigado. Tá? Desculpa eu ter te interrompido aí para te acelerar. Muito obrigada, parabéns pela sua apresentação. Aqui, eu queria só fazer assim, duas perguntinhas, se vocês me permitem, porque eu fiquei muito... Oi? Acho que foi meu microfone que fez. Tá. Se você quiser tirar a sua apresentação para poder nos ver, fique à vontade. Tá?
pensando que todas essas, assim, né, na perspectiva da sua pesquisa, a importância desse levantamento no sentido de evitar que a gente perca um potencial gigante de nutrição e de tratamento para a saúde, pensando que esse parque ele está situado em uma área densamente povoada, né, que é cercado por diversas comunidades de todas as classes sociais, né? E aí eu gostaria de saber se isso está na tua metodologia, ou se isso está previsto na sua pesquisa, no seu trabalho ou não, o resgate de saberes tradicionais, porque como eu sou filha de moradores que são, de pessoas que são oriundas da área rural, eu tenho a prática no meu cotidiano alimentar, né, herdado desde a infância, de consumir as punks, né? E são plantas que às vezes a gente tem, assim, né? Quem mora em casa, ou tem um sítio, uma terra, consegue ter no quintal, porque são plantas que são muito fáceis de produção dentro desse ambiente que é saudável possível para elas, né? Vocês têm alguma estratégia, alguma parte do trabalho, ou pensam em fazer esse resgate de saberes tradicionais? E como que é essa articulação com a comunidade local? Né, vocês têm essa previsão dessa articulação durante o momento de pesquisa? Eu vi que vai ter na entrega do produto, de todo esse inventário, isso vai ser um legado que vai ficar para toda a comunidade. Mas durante o levantamento, vocês fazem essa articulação? Perfeita a colocação, Mariana. Inclusive, uma das orientadoras, a professora Odara, a especialidade dela é justamente etnobotânica, que é a área que estuda essa relação, né, a relação das culturas com as plantas, e aí uso geral, tanto de alimentação, tudo mais. Atualmente, a gente não fala em resgate, né, esse é um termo que a gente não usa para etnobotânica, porque dá uma impressão de que a gente vai trazer para um ponto, né, acima. O trabalho da professora Odara, ele envolve visitar essas comunidades. Ela já tem alguns trabalhos próximos ali na Praia do Sossego. A Praia do Sossego está dentro de um dos setores do Parnit, em que ela visita e ela busca entender, né, que espécies estão sendo usadas. Isso é uma questão bastante interessante, especificamente para essa região, porque ela tem ali comunidades tradicionais, tem comunidades de pescadores que têm uma relação muito íntima com as plantas, mas a minha parte, ela vai me apoiar nisso, né? No nosso projeto, a gente não está prevendo agora fazer entrevistas, porque isso é um trabalho, é uma outra tese, mas o Parnit, ele tem essa particularidade de ser uma floresta urbana, né? Como você bem falou, e é a sina de muitos dos fragmentos da Mata Atlântica, ele está rodeado não só de comunidades tradicionais, mas de pressão urbana, né? A gente tem que combater praticamente todo mês iniciativas de construções que vão invadir a zona de amortecimento desse local. Então, é um trabalho que pode aprender muito com as comunidades tradicionais, mas nesse momento a gente está tentando bater o martelo para mostrar a importância de preservar aquilo e depois começar a partir para fora. Né? Entendi. Quer dizer, algo que deveria ser tão natural, o entendimento para todo mundo, né? A gente preservar um espaço onde tem soluções nutricionais, de saúde, para a manutenção do nosso clima e por aí vai. Vocês ainda têm que ficar nessa luta. É grande a luta, né? É complicado. E assim, só reforça, só destaca a importância do trabalho de vocês. Mais uma vez, parabéns e obrigada pela apresentação. Gente, quem quiser, aqui no chat tem a lista de presença, tem o link para a lista de presença, tá? Então, por favor, assinem. E quem quiser fazer pergunta, quem quiser fazer algum comentário também, depois das apresentações, a gente tem um tempo meio corrido, mas dá para fazer, né, abrir uma fala ou outra. Pode levantar a mão, ou então escrever no chat, que eu e Felipe estamos aqui de olho para dar esse suporte para vocês. Bom, dando continuidade, vamos apresentar o trabalho Conversas com Normalistas no Centenário de Criação do Instituto de Educação de Miracema, Integração como Perspectiva de Formação Continuada dos INFES, UF. É um trabalho realizado pelo Fernando de Souza Paiva, Adriano dos Santos Campos,
Daniel Dias de Almeida. Oi, Fernando. Então, Fernando, a gente, enquanto você organiza essa apresentação, a gente está, assim, estou dando uns 10 minutos, mas não... Boa tarde, Mariana. Boa tarde, pessoal. Vocês me ouvem? Sim, ouvimos. Eu estou aqui falando de Santo Antônio de Pádua. A sua apresentação aqui, para te passar a palavra. Aí você pode ficar à vontade. Sim, pois não. Você quer que eu te sinalize quando estiver faltando mais ou menos 5 ou mais ou menos 2? Por favor, mais ou menos 5. Senão okay. eu atravesso todos os tempos, não tem jeito. Professor, okay. Um problema sério. Só 5, né? Com 2 não precisa. Lembrando que são mais ou menos 10 minutos, mas se estender um pouquinho, não tem problema. Então é isso. Fernando, por favor, a palavra é sua. Tá tudo bem, Fernando? Não. Sim. Não, seu microfone está fechado. E a sua apresentação, você não está transmitindo a sua apresentação. Sim, microfone aberto agora. Consegue me ouvir? Sim, ouvimos bem. Apresentação agora pronta. Desculpa, agora aparece, né? Estou aparecendo aí na janelinha? Sim. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, colegas aí da EGGP, colegas que estão apresentando seus trabalhos. Quero, primeiramente, agradecer a oportunidade, agradecer a Deus mais uma vez, a oportunidade de estar aqui, né? Ter vida e saúde para a gente poder trabalhar e, depois dessa pandemia, aí, poder estarmos juntos novamente, né? Mesmo que virtualmente. Agradecer a equipe aí da EGGP, sempre muito atuante, na pessoa aí da Mariana, do Alexandre, né, e dos demais componentes, da Lara, demais componentes aí da equipe, que fazem um trabalho tão bonito, tão valoroso, né? Parabenizar vocês, parabenizar aí o André e os outros que virão agora pelas suas participações das equipes aí. Eu sou o professor Fernando Paiva, eu sou professor do Instituto Noroeste Fluminense de Educação Superior, aqui de Santo Antônio de Pádua, Noroeste Fluminense, a cerca de 246 quilômetros da capital, de onde falo nesse momento, né, ainda dando aulas, mas faço questão já há 3 anos, na terceira edição desse maravilhoso encontro, né, de participar todos os anos que ele ocorre, né? E eu, o Adriano e o Daniel, que não estão aqui, mas estão juntos na equipe, né? Nós trazemos aí um trabalho, né, desse nosso instituto, que vocês estão vendo aí, que é o INFES, um instituto simpático aqui em Santo Antônio de Pádua. Nós temos um instituto, né, ele está localizado, como falei para vocês, a 246 quilômetros da sede do Rio. Nós temos aqui 7 cursos de graduação, bacharelado em matemática, licenciatura em matemática, educação do campo, pedagogia, ciências naturais, física e licenciatura em computação. Nós temos também um mestrado em modelagem computacional, mestrado em ensino, estamos caminhando agora também para um doutorado em ensino, né? Nós temos aí como relevância, né, o papel da UF, que tem feito um papel de relevância, a maior universidade pública interiorizada do estado do Rio de Janeiro, né? Nós temos aí, atualmente, presente em 7 municípios, né? Aqui no Noroeste, está, né, atendendo aos 26 municípios do entorno, Noroeste e Serrana, né? E nós atendemos também municípios do entorno aqui, que são de Minas, por exemplo, Pirapetinga, no Espírito Santo, né? Alguns municípios próximos aqui, e também a região metropolitana fluminense, de São Paulo também, e outros estados que recebemos alunos desses estados também. E desde 2019 eu coordeno 2 projetos, que é o Conversas com Normalistas no Interior Fluminense, são projetos de extensão de fluxo contínuo, e o Conversas sobre informação profissional no ensino médio em colégio do interior fluminense. Inclusive, agora na agenda acadêmica, nós recebemos aí quase 300 alunos aqui
para falar sobre a importância da universidade, da UF aqui no entorno, chamando esses alunos para compreenderem a questão das carreiras, entenderem um pouco a escolha profissional e escolherem a gente aqui no Noroeste, né? Poderem saber que eles têm essa opção aqui. Quando o aluno vem já sabendo disso, a gente explica um pouco da assistência estudantil também, como ela funciona, o aluno chega aqui já, de certa maneira, entendendo a universidade, entendendo os cursos, entendendo o que seja a sua vida dentro da universidade. E os projetos em si, os 2 projetos têm objetivos de interiorização, integração, informação profissional, perspectiva de carreira na docência e para além dela, na UF, né? E também para os alunos concluintes do ensino médio nas regiões noroeste e serrana. As equipes, elas são compostas, né, por servidores técnico-administrativos, com os quais nós fazemos grande ponte nos 2 projetos, né, e também com os alunos também, né. A gente oferece palestras de informação profissional, assistência estudantil, como falei, rodas de conversas, palestras e atividades pedagógicas e lúdicas, sempre com a finalidade de integrar professores, alunos, nesses 2 lotes de formação, né, por meio de diálogos e atividades pedagógicas, né, e ao final das atividades os alunos participam também com suas perguntas. E o Conversas com Normalistas, ele é um pouco diferente do Conversas sobre Informação Profissional, porque informação profissional ele abrange alunos de todo o ensino médio. O Conversas com Normalistas, ele abrange basicamente os normalistas, né? Os alunos que são formados dentro da escola normal, que no Brasil ainda tem 188 anos já de criação, ela ainda existe, está dentro do artigo 62 da LDB, e o aluno que é encaminhado para cá da escola normal, ele tem um diferencial em relação aos outros, porque ele já encara a docência de uma outra maneira, né? Encara com muito mais facilidade, né? Mais proativo, dialoga melhor com o curso. Nós temos como objetivos integrar o curso de pedagogia e demais cursos de licenciatura oferecidos pelo Instituto aos cursos de formação de professores de nível médio, na modalidade normal, oferecidos nos colégios mantidos pela SEDUC, né, que é a Secretaria de Educação, por meio de atividades que valorizem e fortaleçam a formação continuada de professores e a integração entre os espaços de formação docente no interior fluminense. Mas, além da integração, nós buscamos esse contato com os normalistas e outras licenciaturas do Instituto, né, visando alimentá-las, né, com os alunos que vêm da escola normal, e esse projeto, ele objetiva apresentar aos concluintes do curso normal informações sobre a formação continuada deles, de carreira, porque a gente encara que a formação inicial vem no curso normal, né, e aí a formação continuada nos demais cursos de licenciatura, né, e o Instituto oferece esses cursos, como mostrei. E, atualmente, o projeto é composto por mim, professor Fernando, o Adriano, que é o colaborador nosso, que é um servidor técnico administrativo, e pelo Daniel, que é um aluno, que já foi meu aluno de graduação e hoje se encontra no mestrado, fazendo mestrado em ensino. Né? E aí, como eu tinha falado... Como? 5 minutos. Obrigado. A escola normal está desde 35, em Niterói, né? E ela continua a ofertar aqui no interior, ela continua sendo um agente de oferta dos cursos, né? De ofertas de alunos, né? E a gente procura fazer integração com esses espaços. E em 2022, nós comemoramos aqui uma data significativa. O Instituto de Miracema, ele fez 100 anos. E para marcar esse evento, nós realizamos, em integração com o Instituto, o INFES, o curso de Pedagogia e o curso de Miracema, realizamos uma atividade nossa, 2 atividades na realidade, uma visita que nós fizemos ao Instituto, e depois recebemos esses alunos, essa atividade foi integrada, recebemos aqui no INFES, essa atividade foi integrada junto com uma disciplina, né, a disciplina de Escola Normal de Disciplinas Pedagógicas, né, por conta da questão da questão do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, nós integramos disciplina, curso, né? E do curso integramos também nos nossos projetos de formação. Aqui está o Instituto, é muito bonitinho ele, uma unidade já de mais de 100 anos, ainda formando professores, e os 2 encontros foram realizados, um no dia 1º de junho, e esse de aniversário do Instituto foi no dia 19 de outubro, e foi muito significativo, porque nós tivemos, além da presença dos alunos de Miracema, que mostraram o curso normal, como funciona, de pedagogia, nós mostramos a ele como funciona o curso, nós tivemos professores também do Serga, que é o Colégio Estadual Rui Guimarães de Almeida, que é localizado em Pádua, e também professores nossos e professores daquela unidade também.
E aí nós tivemos também assistente social, falando sobre assistência estudantil, como falei, né? E depois, no final da programação, a gente teve ali uma integração muito legal. Tivemos um bolo festivo, em alusão ao IEM, né, ao aniversário deles. Participaram mais ou menos da programação 130 pessoas, né? Tivemos assim uma festa muito grande, e os 2 encontros totalizaram 225 participantes. E aí nós tivemos, né, alunos do Colégio Estadual Frei Tomás, também do Colégio Estadual Berlino Bairral, em Aperibé, que participaram conosco, e nós pudemos sentir o fortalecimento interinstitucional, e principalmente no campo da docência e do conhecimento dos alunos sobre a universidade e o que ela oferece para todos aqui. Né? Nós temos aqui algumas fotos, já finalizando, né? Mostrando para vocês as atividades, assim, a mesa bem repleta, tivemos sorteios de brindes, foi muito legal, o auditório cheio de alunos, isso é muito bacana, né? Os servidores nossos, técnico-administrativos participando, que a gente faz uma integração muito grande, por isso a minha presença aqui, para dizer para vocês que não há diferença entre professores e servidores, essa categoria servidor é uma só, eu sempre falo isso, né? Eu me faço, né, com muita alegria presente aqui, para mostrar que a gente é um corpo só, nós precisamos muito de vocês são muito valorosos, técnicos administrativos, e os docentes fazem essa ponte, nós fazemos essa ponte junto com os alunos, né? E esse encontro é maravilhoso, o CCNUF, eu acho que ele integra bastante a gente, e a gente consegue mostrar o que a gente produz junto, né? Dentro da unidade. Aqui está um aluno do Instituto apresentando o curso normal, né? E aí a gente consegue, além de levar os nossos alunos a estagiar nas unidades, contando ponto para eles no estágio, eles também estagiam na nossa instituição, alimentando também o estágio em pedagogia e nas outras licenciaturas. Então, uma foto da equipe do Instituto, com a equipe do nosso curso, né? Ali temos um bolo aqui, com as cores do Instituto, lá fizemos um bolo festivo, né? Um lanche muito legal, com a participação do nosso diretor, professor Silvio, e demais alunos e instâncias presentes aqui, a sala bem cheia, como vocês podem ver, né? Fizemos um lanche bem bacana, e, por enquanto, é só, pessoal. É isso que a gente tinha a apresentar, dizer para vocês que essa é uma continuidade das apresentações que eu tenho feito aqui no CCIM, essa já é a terceira apresentação, né, que eu faço em 3 anos já. Eu acho que quem já esteve em outras aí, talvez tenha podido acompanhar aquilo que eu já tenho trazido, né? E agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. É muito, muito bom. Eu fico muito feliz, viu, Mariana? Muito obrigado aí pelo carinho, pela recepção, pelo abraço de vocês sempre. Muito obrigado. Gente, só tem a agradecer, Fernando, e muito obrigada também pelas palavras, né, carinhosas. Vou passar o seu recado para toda a equipe, já agradeço desde já, eu sei que todo mundo vai ficar com o coração super quentinho. Quando eu li o seu trabalho, é interessante, né, a gente perceber a questão da intersecção, né, da articulação com outras instâncias de ensino, e assim, e com um objetivo que é muito importante, traz um impacto muito interessante, principalmente no interior, que é a democratização e a dinamização desse conhecimento. Porque a gente sabe que os nossos alunos, a gente tem muitos alunos que são de origem popular, né, que vêm de origens mais humildes economicamente, que nem sempre têm acesso à informação de como acessar a educação superior, uma educação profissional, né? E aí o trabalho da universidade é sair desse encastelamento que pode, porventura, alguns servidores técnicos ou docentes ainda vivem nesse encastelamento, sair disso e chamar a comunidade para falar assim, venham nos conhecer, né? Venha participar dessa vida aqui, que nós estamos aqui para vocês também. E o impacto disso no interior, ele é muito, muito importante e muito visível, porque, ao contrário dos grandes centros, em que nós temos uma oferta maior de vagas por habitante, no interior, essa oferta tende a se tornar mais escassa, né? E é extremamente importante a gente ter pessoas na educação profissional, na educação superior, no interior, porque a partir daí, pelo menos acredito eu, aí quem quiser se manifestar, o Fernando também, é um dos pilares importantes para a gente promover uma mudança em todas as desigualdades e promover o desenvolvimento regional sustentável, né? A partir da educação. Eu acredito muito nisso, assim, né? Porque a partir da educação a gente consegue trazer esse desenvolvimento, né?
e pensar também na continuação da formação dessas normalistas, que é uma das partes lindas assim, né, desse projeto. Vocês visam a ideia, então, do projeto, um dos objetivos do projeto é atrair novos alunos, né? E assim, aí eu queria também que você dissesse rapidamente, Fernando, você falou um pouco, né, na sua apresentação, mas trouxesse novamente, da onde que surgiu a ideia e se vocês pretendem continuar com essas atividades, se vocês acham que é bacana, que é interessante, que é possível continuar com essas atividades. Você quer responder, Fernando? Sim, Mariana. A ideia saiu da minha, na realidade, é uma ideia já antiga, né? A minha esposa, ela fazia um trabalho na Igreja Batista, onde nós frequentamos, né? Um trabalho com a comunidade carente, na região de Niterói, bem carente, na região do Sapê, e a ideia, na verdade, veio dela, né? E eu adaptei o trabalho, né? Ela é servidora técnico-administrativa da UF também, e eu adaptei o projeto, né? E adaptamos e trouxemos para a universidade, né, com um viés universitário, obviamente, né, e nós vimos aqui a realização, da onde eu sou professor aqui no interior, a necessidade muito grande, dentro do Noroeste, de nós buscarmos esses alunos. Por quê? Como você bem colocou, Mariana, quando a gente trabalha junto, servidores, técnico-administrativos, docentes e alunos, nós somos mais fortes. E a gente percebe muito claramente o que você colocou aqui no Noroeste. Esses dias nós recebemos aqui na agenda acadêmica, como eu falei, quase 300 alunos, e alguns deles não sabiam que o Instituto era público. Eu posso estudar aqui? Então, falei, pode, isso aqui é seu. Então, como é gratificante você apresentar isso para os outros, você saber que um aluno, que ele vem de uma origem humilde, como eu vim, por exemplo, né? Minha esposa veio, nós viemos, assim, eu vejo uma possibilidade muito grande, e principalmente no Noroeste. Aqui, por exemplo, a gente não tem, eu vou citar um exemplo de Niterói, né? Nós não temos o 47, o 32, o 33 que passa na porta, né? A gente aqui depende de ônibus de prefeituras. Às vezes você está em sala de aula, professor, por favor, espera aí, a turma do pessoal de Itaocara não chegou ainda, e as turmas são muito cheias. Os alunos vêm muito para as aulas, faltam muito pouco. Então, assim, eles valorizam, eles pegam isso, assim, aqui, pelo menos na nossa experiência aqui, nós temos um corpo de servidores técnicos muito integrados, todos muito participativos, né? Os alunos são muito, eles abraçam esse instituto como algo que é deles mesmos, sabe? Para isso aqui não acabar, isso aqui não deixar de existir. Então, a gente vai buscar, porque a gente sabe da necessidade profunda que aqui no Noroeste, acredito que nas outras regiões, mas nós principalmente, porque se vocês pensarem, nós somos deslocados do eixo Campos, Rio das Ostras, até mesmo Friburgo, nós somos deslocados, nós ficamos uma unidade bem cá no cantinho de cima, né, perto de Itaperuna, né? Então a gente passa muito por essas dificuldades, mas o Instituto é muito bonitinho, tudo aqui é muito ajeitadinho, né? São poucos cursos, poucas unidades, a unidade ela é muito assim, necessitada, né? de muito carente de tudo, vamos dizer assim, mas assim, a unidade é muito digna, ela tem, no pouco que ela tem, ela consegue apresentar uma estrutura muito bonita, muito bem cuidada pela equipe dos nossos servidores que trabalham aqui, né? E uma equipe que luta realmente para trazer os alunos para cá, para buscar, né? A gente tenta fazer realmente, fazer essa busca, fazer essa construção, fazer esse trabalho de forma coletiva, né? E isso tem sido muito bom, sabe? Tem sido realmente prazeroso para a gente trabalhar aqui. Tá certo, Fernando, obrigada. Realmente, Pádua é um lugar acolhedor. Quem não conhece, já, né, se sintam... Já estou convidando, não sou de lá, mas já todo mundo convidado a visitar, porque é muito bacana, é muito acolhedor. Desculpa, Mariana, eu esqueci de um detalhe, só para encerrar a minha palavra. O INFES é o único instituto da UF, nosso, aliás, o único instituto da região. O IFE agora está vindo também com alguns cursos, mas nós somos o único instituto que atende a essa região. Somos muito distantes de Campos, muito distantes de Friburgo, de Macaé. Então, nós atingimos essa região com os nossos cursos, né? com a nossa unidade, né? Com os nossos cursos. Né? Bacana. Vale a pena a gente ficar de olho nesse projeto e daqui a pouco, daqui a algum tempo, quem sabe,
fazer uma pesquisa aí para avaliar esses impactos, quais são os alunos que chegaram, né, no IFES, por exemplo, através do projeto, que conheceram através do projeto. Acho que vale a pena a gente deixar, eu pelo menos fiquei bastante interessada em fazer esse levantamento, em avaliar o impacto desse projeto, que com certeza vai ser positivo, mas trazer isso em números, né, em termos quantitativos e qualitativos, eu acho que vai ser bacana. Vamos ver para o futuro se a gente pensa nessa continuação. Estou arrumando trabalho para você, Fernanda. Então, gente, vamos continuar. Agora eu convido a Karine de Oliveira Bloomfield Fernandes, que ela vai falar sobre o currículo de ciências em uma perspectiva inclusiva, o uso de materiais didáticos para trabalhar o tema ecoecologia no Colune UF. Só um momento, eu vou tentar aqui. Tá. Se precisar de algum suporte, pode contar com a gente, que a gente está aqui também para te ajudar nesse sentido, tá? Eu acho que vai, se vocês puderem ver, só um minuto. Te aviso, mas fica tranquilo. Foi? Sim. Você vai botar naquele modo apresentação? Foi, agora está tudo certinho. A palavra está com você. Você quer que eu te avise quando estiver faltando 5 minutos ou 2 minutos? Eu quero, Mariana, eu te agradeço. 5? Pode ser 5. Tá, não precisa correr assim, sabe? Porque sou meio chata, mas assim, não precisa correr, não. A gente está com um tempinho para bater um papo. Tá bom. Todo mundo quer conhecer bastante o seu trabalho. Então, com a palavra, Karine. Então, né, boa tarde a todos, todas e todos. Como a Mariana já falou, né, o trabalho é o currículo de ciências em uma perspectiva inclusiva, o uso de materiais didáticos para trabalhar o tema ecologia no Colune UF. Eu sou a professora Karine, sou professora de ciências biológicas. Para vocês conhecerem, quem não conhece, né, e até fazer o convite, esse é o nosso colégio, né, o Colégio Universitário Geraldo Reis, que tem, assim, alguns objetivos, né, eu trago alguns aí. Então, ele busca promover a educação pública de qualidade, é uma escola inclusiva, de formação integral, né, a entrada dos alunos é exclusivamente por sorteio, recebe alunos das PPEs e bolsistas, né, para experienciarem o contexto escolar, e contempla o compromisso com a pesquisa já na educação básica e a extensão. Eu trouxe esse trabalho, né, para falar um pouquinho, assim, mostrar, socializar as atividades, né, que têm sido desenvolvidas por mim na escola, e para divulgar, né, alguma das propostas pedagógicas do Colune, né, que contemplam sempre o tripé ensino, pesquisa e extensão. Então, eu estou, né, com uma bolsista, e aí já fazendo os agradecimentos também, né, a divisão de prática discente das licenciaturas, da Prograde, e eu estou com esse projeto, repensando as práticas pedagógicas no Colune UF, tecendo laços entre escola e universidade na formação inicial docente. Também, né, trabalho com os bolsistas que a gente tem, que a gente chama de PIBIQuinho, que é um projeto de iniciação científica júnior, né, que a gente já faz pesquisa na educação básica, e aí a gente tem essas bolsas, né, do CNPq, e a gente também agradece essa parceria com a PROP, e aí o título, né, da minha pesquisa desse ano com os alunos do 7º ano do Fundamental 2 é Repensando os Materiais Didáticos para o Ensino de Ciências, Ninguém Pode Ficar de Fora, e uma terceira frente aí de trabalho que eu estou envolvida esse projeto, que trabalha com a monitoria júnior, também no Colune, que é compartilhando conhecimentos e vivenciando a prática cooperativa na monitoria de ciências, que também é uma bolsa que é dada pela Prograde. Então, o objetivo é mostrar um pouquinho dessas ações. Todos esses projetos, né, que eu me propus a fazer tem a ver com um desafio, com uma das demandas que nós temos, né, que são endereçadas aí à escola, que é justamente a gente está recebendo, né, alunos com deficiência. Então, assim, a gente se pega, né, na nossa formação aí inicial e acredito até que continuada, sem
ter tido, né, o contato com disciplinas assim, né, que se propusessem a falar, né, sobre a inclusão, né, no meu curso, pelo menos no meu curso de graduação. E então a gente tem que abraçar, né, eles têm esse direito, e aí a gente se pega sem assim saber muito como trabalhar com os alunos, porque a gente sabe que a gente tem que garantir a eles o conteúdo que por exemplo, que esses alunos que eu recebi são do 6º ano. Então, eu tenho que garantir a eles os mesmos, né, o conteúdo que eu previa para a turma. Então, por isso, assim, esse desafio se impôs e eu me percebia, né, tendo que agir, né, e a gente, às vezes, só começa a agir quando, infelizmente, né, mediante tudo que a gente faz, assim, do que a gente está envolvida, quando a gente entra em contato com aquela situação que a gente se vê. Então, eu tive essa preocupação, então todos esses que eu apresentei agora, esses projetos que eu estou envolvida, tem a ver com a inclusão, com debate para a gente pesquisar, para a gente estudar. Então, tanto essa bolsista que eu tenho do Prolicem, né, como os alunos do 7º ano, eles estão aí, a gente se propôs a estudar e fazer materiais didáticos inclusivos, né, para o ensino justamente do tema ecologia, que é um dos conteúdos aí voltados para o 6º ano em 2023. Então, assim, a gente fez a primeira parte, primeiro momento, mas que foi concomitante com os outros, a gente não pode excluir, né? Mas a gente fez leitura de textos, que a gente trabalhou sobre inclusão, sobre ensino de ciências, porque estavam começando a ter contato com a pesquisa, então eles não sabiam o que é um referencial teórico, né? Uma metodologia de pesquisa, então também fui trabalhando essas questões com eles. E aí a gente, nesse levantamento, a gente viu o trabalho de Stella e Massabini, que elas falam que é uma pesquisa de 2007 a 2016, ela não chega até a atualidade, mas que fala que, por exemplo, ela encontrou só 18 trabalhos que contemplassem materiais didáticos inclusivos, só que sobre o tema ecologia, ela não encontrou. Tem muito a ver com biologia celular, né, mais voltada para o 8º ano, mas que ecologia ela não chegou a encontrar. Então, a gente também se baseou nisso e era também um desafio, porque acabava sendo, assim, claro que parou em 2016, mas, assim, um ineditismo, porque a gente partiu mesmo, assim, do zero, que não seria problema nenhum, né, acredito eu, quando a gente acha um trabalho e se baseia naquele autor, né, para adaptar para os nossos alunos, enfim. No segundo momento, eu levei esses alunos do 7º ano, não só os bolsistas, mas da turma que eles estão inseridos, nessa exposição Diálogos no Escuro, né, que falava um pouco disso, que eu não sei se vocês conhecem, né, mas eles foram guiados por pessoas cegas ou com baixa visão, e aí tiveram a experiência numa sala totalmente escura e que eles foram tendo, assim, aguçando outros sentidos, e os relatos deles, assim, ao final, foi, assim, algo emocionante, né, dos alunos. E um outro projeto, que é esse Parasitologia Tática, nosso é da UF, né, então eu também conheci o projeto e fiquei encantada, e também trabalha com materiais, né, didáticos inclusivos, então foi muito interessante. Uma das fotos aí mais acima, os alunos produziram, né, materiais, então foi algo que eu acredito que acrescentou também na formação desses alunos. E também, né, a conversa com a nossa professora, que ela é professora do atendimento educacional especializado, a Leandra, que sem ela, assim, a gente... ela é que, né, a gente conversa com ela, a gente está sempre... É a pessoa que nos guia, assim, que é o nosso referencial lá no Colune. Então, agradecimentos, inclusive, à professora Leandra. E aí, no terceiro momento, a gente começou a desenvolver os materiais didáticos. Então, um deles é esse jogo, né, que a gente tratou de 2 temas, né, que eu estava vendo no 6º ano, que é a cadeia alimentar e os biomas. Então, eu vou depois mostrar foto com as alunas. E então esse material foi desenvolvido com a ideia de um dos alunos bolsistas. Ele queria primeiro fazer um jogo da memória, mas aí a gente começou a colocar questões, se aquele material, né, elas poderiam, assim, entender, se não ficaria confuso. A gente foi adaptando, mas a ideia inicial foi de um dos alunos.
Karine, 5 minutos. Ah, tá. Mas tá chamando tempo, tá tudo bem. Tá bom. E aqui mais à direita também esse material que está aqui, né, à direita do vídeo, a gente não conseguiu trabalhar com as alunas, mas aí é uma teia alimentar e aí é uma das ações futuras que a gente está querendo fazer. Aqui, se der tempo, eu vou apresentar depois, ao final tem um vídeo que a bolsista do Prolicem, ela né, com a minha orientação, ela fez esse livro. É um livro que eu queria mostrar não só a capa, mas aí ela pensou, ele é todo tátil. Então, a história surgiu porque eu estava dando um conteúdo sobre a história do Coati, porque era uma população de coatis, e acontece um monte de fatos, de acontecimentos com essa, né, com eles, assim, com esse grupo, sei o quê, e aí a gente vai trabalhando, né, com mortalidade, natalidade, imigração, enfim. E aí ela, baseado no que a gente tinha visto em sala, ela fez esse material, né, que tem os hábitos alimentares dele, tudo, e aí, se der tempo, depois eu mostro o vídeo. Esse também é um outro material que foi pensado, elaborado, que é uma caixa que a gente chamou de caixa do ecossistema marinho, que aí fala da questão ambiental, de poluição, né? Então mostra, elas gostavam muito, isso foi trazido lá da 501 do Fundamental 1, né? Porque a gente tem sempre reuniões com as professoras essas professoras que atenderam esses alunos, né, no ano anterior, e elas falaram também que elas gostavam muito de animais, tudo, então isso foi algo que a gente contemplou no currículo desse ano, do 6º ano. E aí tem essa questão ambiental, porque tinha lixo aí elas tinham que buscar o lixo, tirar o lixo, que aí subia essa cordinha, e de que era feito esses materiais, enfim, era para tratar essas questões. Aí temos o 4º momento, que é o processo de ensino-aprendizagem dessas alunas. Elas estão jogando e os bolsistas estão, né, assim, entre elas aí, e aí eles perguntavam, né, elas tinham que botar os nomes nos biomas, e aí e algumas tem uma delas tem questão também com a alfabetização, então a gente também trabalhou essa questão, e aí são fotos do momento, né, e eles trabalhando juntos. Aí eu trago algumas imagens, porque as imagens valem mais do que palavras, muitas vezes. Aí também, à direita, acima, a gente acabou, assim, isso é algo muito flexível também, porque a gente estava falando ali de musgo, de não sei o quê, e aí a gente, vamos, essa bolsista que está com ela, inclusive, ela vira e fala, vamos ali, professora, tem ali no nosso muro, vamos pegar para elas verem, não sei o quê. Aí a gente botou a lupa ali, elas viram, então foi algo que a gente também viu, que a gente pode ir adaptando, né, o que a gente pode, com o que a gente pode trabalhar. Aí mais fotos do dia. E essa é a minha bolsista do Prolicem também, a Elisa, que aí ela estava trabalhando nesse dia com um livro, né, do Coati, aí mostrando para as alunas, né, elas trabalhando com o livro. E aí, assim, a gente botou, né, que o Coati gostava de goiaba, e aí a gente trouxe a goiaba para as alunas, e aí elas não conheciam, inclusive depois a escola teve um dia que teve goiaba e elas passaram a comer, então foi assim também algo que acho que acrescentou a elas e a nós. E aí as conclusões, que eu acho que eu já estou me excedendo aqui no tempo, mas as experiências permitiram, né, os projetos, aprender sobre a inclusão e ver a necessidade de ações que garantam a aprendizagem das alunas, rever e repensar o currículo de ciências, pensar em materiais didáticos inclusivos, trabalhar de forma colaborativa, estimular o desenvolvimento cognitivo e linguístico nas alunas por meio de atividades sensoriais, facilitar a aprendizagem dos conteúdos curriculares de ciências devido à proximidade das faixas etárias, porque eram alunos do 7º ano ensinando para alunas do 6º, né, gente? Então, por isso que a seleção pode ser de tanto do aluno do Fundamental 1 até a 3ª série do ensino médio, mas eu optei, cada professor faz a sua opção, por serem alunos do 7º ano, porque a faixa etária é mais próxima. Reafirmar a importância do programa Licenciaturas para a formação inicial de professores,
visto que este proporciona uma aproximação dos licenciandos com a educação básica, para além dos estágios curriculares obrigatórios. Eu acredito que é uma outra oportunidade, né, dos alunos que a gente está formando, estarem no chão da escola, né, e ter contato com a pesquisa ainda na educação básica, porque esses alunos, às vezes, eles só vão fazer pesquisa quando eles pensam, né, em fazer uma graduação. Ações futuras, trabalhar os materiais inéditos com as alunas, desenvolver outros materiais didáticos inclusivos, socializar pesquisa e ações em eventos de educação e ensino de ciências. Então, aí tem alguns, né? Esse daí foi a Elisa apresentando o trabalho dela na MID, que é a Mostra de Iniciação à Docência. Aí tem eles apresentando no PIBIC Ensino Médio, que esse ano foi lá no Colônia, foi organizado pelo Colônia. E aqui também a apresentação que o Colônia fez dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, da monitora apresentando o trabalho, né, que ela fez. E é isso, gente. Aí eu também trouxe esse fragmento, que isso nos ajudou muito, né? Eu mostrei, a gente discutiu um pouco sobre os textos, e aí é isso. Porque se num primeiro momento a gente achou que essas ações, né, elas iam somente serem voltadas assim para essas alunas, a gente viu que ela impactou profundamente, né, nas nossas práticas, no nosso cotidiano, no nosso modo de ver o mundo, enfim. É isso. Tá ótimo, obrigada, Karine. Parabéns pelo trabalho. Quem quiser falar, tem alguns comentários aqui no chat, né? O Fernando colocou, né, alguns comentários parabenizando o trabalho, realmente é um trabalho lindo. A Bruna também, a Cláudia, Murilo. Quem quiser podem abrir o microfone, gente. Aqui. Eu estava aqui pensando na palestra de início, né? Só fazendo assim uma provocação, né? No sentido da gente pensar, né, Karine? Em tempos de chat GPT, né, como a gente teve lá atrás agora, a gente vê um trabalho como esse traz um alento para a gente, né? Porque com todo respeito à tecnologia e tudo, parece que o professor foi maravilhosa, né? A gente viu lá atrás, né? Ali, mas assim, eu acho que a presença humana tem o seu lugar, né? A gente não substitui, não tem jeito, né? Não dá para a máquina, ela pensa, mas não vai pensar tudo, né? A gente tem que pensar, né? Quando a gente vê aí o trabalho bonito assim, quiséramos nós poder ter uma disciplina dentro do ensino médio que a gente pudesse tratar essas questões de uma forma mais abrangente, mais próxima dos alunos, né? A gente trabalha para eles, né? Então, assim, é tão bom ver as crianças, né, realizando esse trabalho tão bonito. E quando eu fiz o comentário da ligação com o trabalho do André, é porque eu sou lá de Niterói, sou lá de Jurujuba, quando eu vi o André mostrando o trabalho ali da parte ecológica também, eu fiz uma linha, um cruzamento, é coisa de professor, né? A gente fez um cruzamento ali com o trabalho da Karine, e fiquei pensando, puxa vida, já pensou essas crianças no meio desse mato, pensando isso, né? Experimentando isso, né? Como é que não seria maravilhoso? A gente pensa um monte de coisa, né? Eu já estou caminhando já para os 60, já estou indo para a terceira idade, então eu acho que a gente começa a sonhar muita coisa, mas, assim, que bom que a gente é humano e está trabalhando bastante. Viu? Mas aí, Fernando, você viu como que esse trabalho da Karine vai impactar o trabalho do André daqui a alguns anos? Sim, porque é isso que eu estava pensando. Quando o André falou que ele tem uma pesquisa gigantesca. Muito grande. Ele está fazendo um mapeamento, assim, uma pesquisa dele não é pesquisa, vai extrapolar em muito o curso do doutorado dele, né? E é uma pesquisa gigantesca, de esgotar, de chegar ao esgotamento, ela vai demorar um tempo, porque é muita coisa que tem que fazer. E aí o André fala que ele tem que parar as atividades de pesquisa para ficar brigando com outros interesses que querem destruir aquele ecossistema, querem destruir aquele espaço. E aí eu fiquei pensando que não é só, né? A gente não pode ser ingênuo também de acreditar que essas ações sozinhas, a educação sozinha, ela vai mudar radicalmente, vai trazer uma revolução na forma como o ser humano vai lidar com o meio ambiente. Mas esse tipo de trabalho, você constrói, você planeja que futuras gerações vão ter um comportamento mais responsável com o ecossistema, com a ecologia, vão ter um comprometimento com isso. Com certeza, Mariana. Eu estava me lembrando, eu moro em Jurujuba ainda, né? Moro em Niterói, moro em Jurujuba, né?
talvez, não sei por quanto tempo, que eu estou me aproximando cada vez mais do Noroeste, acho que eu vou vir para cá, acabamos de vir para cá por causa da distância mesmo, mas assim, eu estou me lembrando do meu tempo de criança, eu morava ali, agora nós temos uma área ali, que foi transformada em área de proteção agora também, né, que é o Sítio do Morcego, onde eu morei ali, tem muitas histórias ali, e a gente tinha muitos animais ali, para quem não pode não acreditar, mas a gente ainda tinha tamanduá, a gente tinha raposa, a gente tinha preá, a gente tinha gaturama, que é um passarinho maravilhoso, que ele imita sons de outros pássaros, bem-te-vi, saíra, e que a gente viu desaparecer. Até os peixes que a gente pescava quando era criança, pesquei muita tainha, canhanha, pirajica, piraúna, e outros peixes que a gente pescou aqui, hoje não existem mais. Então, hoje o trabalho da Karine resgata isso, e o trabalho do outro lado do Felipe, do André, resgata isso também, porque traz essa necessidade dessa preservação e desse conhecimento que a gente passa, né? É um conhecimento que é humano, que é visível, que é trabalhado da gente mesmo. Isso, quando é colocado dentro da escola, isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Isso é fundamental, é uma estratégia muito bacana. Agora, Karine, o que me chamou a atenção quando eu estava lendo o seu texto foi o fato da dificuldade de vocês encontrarem material didático pronto para tratar do tema ecologia. Eu falei, gente, em pleno 2023, aí a gente vê o André, né, falando de um trabalho de mapeamento, a gente vê o Fernando falando do trabalho dele da intersecção lá no INPES, com as outras instituições de ensino, ainda encontra aluno que fala, eu não sabia que eu podia estudar aqui, e você encontra alunos que falam, isso é goiaba? Então, eu fiquei tão impressionada como que a gente vive um apartamento, uma distância entre o que existe de conhecimento que está colocado e a população, né, os nossos alunos, as pessoas que a gente lida, que a gente convive. E eu fiquei impressionada com essa constatação de vocês, não ter material didático. Foi uma janela maravilhosa que abriu, porque oportunizou que as bolsistas trabalhassem na produção desse material. Ótimo. Agora, é muito preocupante a gente, em 2023, na cidade de Niterói, né, que é uma cidade universitária, enfim, né, exatamente, né, a gente não ter esse acesso a esse material, porque imagina quem não é sua bolsista, imagina quem não é seu aluno, né? Como que vai discutir ecologia? Imagina, então, um professor como o Fernando atende dos colégios lá no Noroeste Fluminense, como que vai discutir esse tema, que é um tema que está urgente, é um tema que não é uma coisa assim, não, é urgente a gente discutir, inserir esse tema na agenda de todas as instâncias para ontem, né? E como que foi a sua percepção? Assim, você teve esse mesmo choque que eu tive, que quando eu li, eu falei, gente, 2023 é isso mesmo? Né? Rio de Janeiro, Brasil, Niterói, a gente não tem esse material. Como é que foi quando você percebeu que essa dificuldade, por exemplo? Mariana, assim, primeiro, assim, só fazer de novo, ressaltar que essas autoras, elas fazem um recorte, me deu muita vontade, inclusive, de fazer a pesquisa de 2017 para cá, porque o recorte delas é 2007, se eu não me engano, a 2016. Então, assim, né, vai que surgiu, então eu deixo bem claro que elas trazem esse recorte no texto delas. Então, eu teria que fazer algo mais atual para saber. Mas o que eu percebo também, indo aos eventos de ensino de ciências, de educação, é que realmente, quando a gente fala de inclusão, e são maravilhosos, mas a maioria é justamente de célula, né? Mais falando sobre isso. Enfim, né? Mas aqui realmente, para o 8º ano, com certeza eu vou ter maior acesso a esses materiais. E isso me impactou, porque é o que eu falei, eu não tinha problema nenhum, eu falei isso para eles, que a gente acha que a gente está descobrindo, às vezes, a roda, né? Porque a gente, eu quero fazer algo total. Então, eu falei, vamos procurar materiais, porque isso a gente não sai do zero, e porque também é uma corrida quanto tempo. Porque a gente tinha a pesquisa a gente tinha vários outros momentos, e a gente tinha que ter esse material, porque ela estava um pouquinho, como é que eu posso dizer, atrás, né? Porque eu ainda estava produzindo os materiais e estava trabalhando. Aí eu fui tentando diminuir também o ritmo com a turma, porque é isso, né? E o nosso sonho, acho que o
que deveria ser o correto, não é a gente fazer assim material só para essas alunas. O correto seria a gente ter um material para a turma inteira e atendê-las também, né? Então, te respondendo, eu também fiquei, apesar de já ter um pouco dessa noção por causa dos eventos de ensino que eu frequento, eu confesso que eu achei que indo em outros locais, assim, e essas autoras, elas fazem uma pesquisa tá? Não estou lembrada, mas acho que foram 12 revistas. Então, assim, encontram também só 18 textos, e nenhum desses textos falavam sobre ecologia. Então, eu fiquei impactada, assim, e é o que você falou um pouco, é um misto disso, mas um misto de tipo assim, então, cara, chegou a hora de ter. Então, aí a gente, sabe, aquele negócio assim, vamos contribuir, porque eu acho que isso é um dos deveres nossos, assim, né, que a gente tem que devolver isso para a sociedade, estando numa universidade pública, né, federal. Então, eu acho que isso é uma oportunidade que a gente teve nas mãos, né? Então, é isso. Eu queria agradecer também as palavras do Fernando, também adorei os 2 trabalhos, também me imaginei com esses alunos lá, né, em campo, porque tem algo mais inclusivo do que você também estar ali numa experiência sensorial, ali, né, em locos, assim, acho que seria maravilhoso, assim. Então, eu agradeço, assim, também. E também pensei a mesma coisa, Fernando, também apreciei a palestra de manhã, mas eu acho que, não sei, o fator humano, assim, ainda, não sei, eu também tenho compartilho da mesma opinião. E, Mariana, eu não sei se eu posso mostrar o livro, estavam pedindo para mostrar. É isso que eu quero combinar com todo mundo agora, porque a gente tem a apresentação da Isis agora. E aí, o que vocês preferem? Eu estava pensando na gente seguir, né, terminar a apresentação da Isis, conversar um pouco sobre o trabalho dela, que vai dialogar também, né, com o trabalho de você, os outros trabalhos que foram apresentados. E aí, no final, para a gente encerrar a nossa mesa, a gente vê o seu vídeo. Pode ser? Quem acha que não, bota um negocinho assim, a figurinha, ou se manifeste. Pode ser, então, né? Então, tá ok. Então, dando continuidade, agora eu convido a Isis Maria da Graça Ferreira Santos para falar sobre o trabalho, uma proposta pedagógica decolonial na UF, a criação de minor sobre bem viver. Isis. Boa tarde a todos e a todas. Então, você quer que eu te avise do tempo? Pode sim, por gentileza. Tá faltando 5 ou faltando 2? Faltando 5. Tá bom. Com a palavra, por favor, Isis. Obrigada. Bom, boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês dialogando nesse seminário. Eu acho que a gente vai poder continuar nossa conversa endossando o assunto sobre ecologia. O meu recorte ele é dentro do ensino superior, né? E aí, nesse título de trabalho, portanto, né, como a Mariana falou, e eu vou repetir, a gente tem aí algumas chaves conceituais, né? A minha pesquisa, portanto, quando eu estava no mestrado, foi justamente a necessidade de se trabalhar esse conhecimento, né, sobre o meio ambiente nos espaços universitários. E então eu fui tentando entender primeiro como isso era abordado, como a sustentabilidade ela era tratada dentro da UF, então, portanto, aqui o recorte inicial é a Universidade Federal Fluminense, tentando entender quais seriam as oportunidades de diálogo e de criação de espaços para essa temática, né? E ao longo da pesquisa, então, foram surgindo aqueles obstáculos, né? Por isso que a pesquisa levou esse nome aqui para a apresentação hoje, né? Uma proposta pedagógica decolonial na UF, né, a criação de um minor sobre o bem viver. E aí tem um monte de palavrinhas que eu acho que é interessante a gente falar. A primeira chave conceitual são os estudos decoloniais, né? A segunda é o nome fantasia, a palavra minor, que é uma nomenclatura mais internacional, mas que eu vou explicar para vocês basicamente o que seria isso dentro da UF. E por último, o bem viver. Então, entrando aí um pouco dentro já do título, né? Por que uma proposta decolonial? Ano passado, depois de então já ter decidido que o tema da sustentabilidade era algo caro para mim, que eu precisava investigar mais sobre isso, a minha área de pesquisa, né, eu venho da gestão pública,
né? Então, portanto, eu trabalho como administradora pública. Eu tentava entender que a gente precisava dar um passo a mais, né? Nós, gestores públicos, somos muito convencidos de que a gente precisa de melhoria de processos, tratar de ineficiências, mas a gente esquece o principal, né? Que até o Krenak vai falar, o Heitor Krenak, que a gente só está adiando o fim do mundo. Se eu vou ser um gestor de hospital, um gestor de escola, não importa se eu continuar promovendo as mesmas práticas e atitudes que eu venho fazendo ao longo, né, dos anos, que é uma coisa que a gente já está fazendo automático, nós não estaremos fazendo grande coisa. Então, me gerou esse incômodo, enquanto profissional da área da gestão pública, essa obsessão por estar muito na tarefa, nos processos, nas melhorias, nas ineficiências, mas não tratar algo maior, né? Então, por melhor que a gente prepare qualquer profissional de qualquer área acadêmica, se a gente não lidar com a questão climática e ambiental, não teremos futuro para poder fazermos projetos. Então, portanto, não vai adiantar de nada eu ser o melhor gestor de hospital ou de escola ou trabalhar qualquer temática que seja se nós estamos caminhando para esse fim do mundo, né? Sem, de forma alguma, querer aqui ser pessimista, apenas falando com as palavras do próprio Ailton Krenak. Então, o que aconteceu foi esse momento, esse divisor de águas, de que eu já tinha decidido falar sobre a sustentabilidade, já tinha feito o recorte de abordar esse tema dentro da Universidade Federal Fluminense, e eu fui a uma palestra com o Krenak em que ele falou, bom, primeiro ponto de partida, a sustentabilidade ela não passa de um mito, né? Ela é um mito criado pelo homem branco para, digamos assim, esconder toda a empresa capitalista, colonialista que tem por detrás disso. Então, o que a gente faz hoje é emitir selos, né? Nós colocamos selos em empreendimentos, em negócios, em processos, dizendo que aquilo é sustentável. Então, a partir do momento em que eu utilizo ali a minha bolsa de tecido ou um canudo de inox, eu estou já sendo sustentável e, portanto, eu estou resolvendo essa equação. Só que a verdade é que a gente não endereça o problema da questão climática de forma correta. E isso tem um porquê de ser, né? É a forma hegemônica com que a sustentabilidade vem sendo trabalhada, ensinada e acreditada. A gente está reverberando, portanto, uma episteme sobre esse assunto que ela não resolve o problema, né? Então, ninguém está batendo, por exemplo, nos padrões de consumo. Sim, precisamos modificar nosso tipo de consumo, como eu citei aqui alguns exemplos, mas ninguém questiona a quantidade, a velocidade, a que preço, a que custo, né? O que nós estamos gastando para, de fato, se manter o que hoje é produzido. Né? Ainda tem mais. Se os países subdesenvolvidos decidirem, né, produzir na mesma velocidade que os países desenvolvidos, o planeta acaba antes da hora, literalmente. Né? Hoje, nós já gastamos um planeta Terra e meio, né, para produzir, e a escala é que a gente estamos nos tornando cada vez mais urbanos, né? Teremos a população aí até 2050, 2060, como estima a ONU, praticamente 100% urbana ao longo do planeta, então a gente vai deixando de lado toda essa necessidade de abarcar a biodiversidade, entender como a gente fala isso. E eu vejo, né, trabalhando dentro da Universidade Federal Fluminense, isso não é, obviamente, um problema da UF, é uma questão de políticas públicas, é uma questão de que a gente reverbera mais do mesmo, né? Nós temos, assim, aqui um pouco no Brasil e geralmente no sul global, a necessidade de sempre olhar para fora, sempre olhar na bússola e olhar pouco para dentro, olhar pouco para nós mesmos. Então, nós importamos muitos conceitos do norte, nós importamos muitas coisas que a ONU fala, mas a gente esquece quem são os países por detrás disso. Hoje a gente sabe que a ciência ela é grandemente financiada por um capital empresarial. Então, a gente precisa entender quais são esses interesses difusos. Portanto, concluindo, né? Qual foi a saída que eu encontrei? A gente tem, dentro, né, da nossa Lei de Diretrizes e Base de Educação, no artigo 44, quais são os cursos formais que a gente pode implementar no ensino superior. Temos graduação, pós-graduação, temos os cursos sequenciais. Né? Esses cursos sequenciais, hoje na UF nós temos apenas 2.
tá? Que é um de empreendedorismo e um sobre desafios globais. E o minor é uma temática internacional. Como esses cursos sequenciais são chamados internacionalmente? De minor. Né? Ele é um percurso formativo paralelo à graduação, à pós-graduação, que pode durar 200 horas, 240 horas, em que ele tende a ser transdisciplinar, justamente para abarcar temas muito importantes que às vezes não dão conta de ser abordados em uma única disciplina. Né? E a necessidade de se criar, portanto, esse minor é porque a gente vê todos os cursos hoje reverberando mais do mesmo, né? Produzindo uma sustentabilidade que é uma falácia, porque ela traz junto consigo a palavra desenvolvimento, progresso, à custa de quê? De desmatamento, de muitos problemas em que a gente está fazendo vista grossa. E o que é o bem viver? O bem viver foi um conceito que eu descobri nessa pesquisa, que ele é alternativo à sustentabilidade. Ele é um termo, portanto, cunhado pelos povos originários andinos, né? Portanto, povos que nunca se dissociaram da natureza, nunca houve essa cisão binômio homem-natureza, que é algo que a nossa ciência moderna, né, instituiu. Portanto, a natureza lá e eu aqui. E o bem viver, na verdade, é uma cosmologia, né? Ele não é um paradigma, ele é uma cosmologia porque considera múltiplos saberes, múltiplas possibilidades, múltiplos diálogos, para que a gente comece a digamos assim, ressuscitar em nós essa necessidade de ter uma relação de respeito, de comunhão com a natureza. Portanto, a criação desse curso sequencial na UF viria com essa necessidade de, então, organizarmos, né, uma área de saber para que a gente não continue mais reverberando mais do mesmo, produzindo, né, uma episteme hegemônica, que é a sustentabilidade, que hoje é vendida por empresas, por universidades, digamos assim, governos, que é uma forma de dar vazão aos problemas do capitalismo. A gente diz, então, que botamos um selo de sustentabilidade e tudo seria resolvido. Portanto, a proposta, né, no final do mestrado, como um mestrado profissional, é a proposição de uma intervenção, e a intervenção seria essa, né, que poderíamos construir dentro da UF um curso transversal, sequencial, sobre o ensino do bem viver. Acho que eu fechei no tempo um pouquinho. Se tiver qualquer dúvida, mais espaço, a gente pode falar mais. Obrigada, Isis. Eu fiquei muito curiosa sobre o seu trabalho, porque, como você falou inicialmente, parabéns pela sua apresentação, parabéns pelo seu trabalho. Você trouxe vários conceitos que são novos, pelo menos para mim, não sei se para os nossos colegas que estão aqui na sala. E acredito que essa sua apresentação vai estimular muita gente a pesquisar sobre esses conceitos que você trabalha. A sua proposta é estabelecer uma nova forma de sociabilidade, né? Porque através desse curso, né? Porque, como você falou, você trabalha com parâmetros que não são usualmente trabalhados hoje em dia, não é isso? Ou eu dei uma pirada quando eu li? Eu gostei muito do que você falou, uma nova sociabilidade, porque no doutorado é justamente o que eu estou fazendo, é a gente pesquisar a produção de um novo cidadão, né? Que aí não seria uma cidadania, e sim uma florestania. Só que como que a gente produz isso? Isso deveria ser trazido, como bem a Karine colocou, desde a escola, para que a gente não precisasse hoje, né? Quem é o profissional dentro da universidade? Ele é uma pessoa que só pensa no mercado de trabalho, ele tem a produção de conhecimento dele voltada por uma ótica utilitarista. Então, nós não estamos, de fato, nos preocupando com o planeta Terra. A verdade é essa. Então, é uma nova sociabilidade, é uma nova cidadania, com certeza. Pois é, e também não estaríamos passando, você vê como que a gente fechou um ciclo bacana, né? Por desafios que foram colocados aqui pelos outros, né, apresentadores nos outros trabalhos. E aí, a ideia, que eu fiz umas anotações aqui, né? A proposta é fazer uma reconstrução dessas identidades, reescrita de histórias, estar bem na própria pele, na própria trajetória. Isso é novo, eu achei tão genial na hora de discutir, né, assim, como uma estratégia para discutir essa questão da ecologia, porque a gente tende a pensar o meio ambiente como algo lá e eu aqui, né? Eu estou aqui, só que o meio ambiente está lá como se isso não impactasse em nada a minha vida, né? A ponto das pessoas, enfim, não se sentirem responsáveis pelas suas
decisões, pelas suas escolhas, pessoas e empresas, né? Assim, pensando na sociedade de uma maneira geral, não são só pessoas. E eu acho que urge a criação desse curso, né? E também as ações de capilarização desses conhecimentos, porque são conceitos novos que, pelo menos, eu também trabalho na gestão, né? Trabalho com gestão de pessoas, sou gestora já há um tempo, e eu tenho exatamente essa, como você colocou, né? Vamos melhorar os processos, procedimentos, como é que eu vou aprimorar isso aqui, como é que eu vou criar um sistema, como é que eu vou fazer a comunicação, publicização, que não sei o quê, fico lá presa na legislação, mas é aonde que entra, eu trabalho com questão de pessoas, pense, aonde que entra o humano nisso daí, né? E eu acho que é importante a gente trabalhar nesses conceitos com toda a comunidade interna e a comunidade externa. Você pensa, Isis, em desenvolver alguma ação extensionista? Como que está a sua articulação nesse sentido, né? A partir dessa sua proposta? Porque, gente, isso é urgente, né? Eu acho que ninguém tem dúvidas que tudo que foi colocado aqui é urgente, né? Que vai desde o primeiro trabalho, do André lá falando que fica dando murro em ponta de faca, aí depois veio o Fernando, que cata, né, o povo, vem cá, vamos estudar e tal, apresenta assim, a universidade que já está, os cursos, né, que já estão há tanto tempo nessas cidades, as pessoas não sabem. A Karine, que se deparou, pleno século XXI, com dificuldade de ter acesso a material. Sim, como você bem colocou, é um desafio muito grande a gente pensar uma pedagogia que enderece apropriadamente, né, a questão da ecologia hoje. A gente vê muito produção mais do mesmo, algo numa ciência moderna marcada aí pelo neoliberalismo. Então, a gente reproduz mais do mesmo. É um desafio pensar este tipo de pedagogia hoje, né? A ecopedagogia tem muitos nomes, como aqui eu trago o Bem Viver, que é algo que, inclusive, já é um capítulo inteiro dentro da Constituição do Equador e da Bolívia, né? Que são estados plurinacionais que viram que ou a gente reconhece os direitos da natureza, ou a gente está fadado a, digamos assim, o desaparecimento enquanto espécie. Então, portanto, são dois países aí já na vanguarda que começaram a considerar os direitos não só do homem, mas também da natureza. A partir daí, a gente, por exemplo, quando você tem a contaminação de um rio, algo desse tipo, você vai ter como considerar o direito também daquele ente, né? Considerar todos os seres vivos. Por exemplo, quando a gente pensa, eu não sou da área da arquitetura, mas hoje, né, você vê um arquiteto, o que ele é demandado no mercado? Produzir belíssimos prédios espelhados, algo que atenda muito à estética. O que são edifícios espelhados? São estufas. Estufas que vão requerer um sistema de refrigeração que vai gastar muita energia. O que acontece com os sistemas de ar-condicionado? Hoje ninguém vive sem. Os ar-condicionados, eles gelam dentro e esquentam o ambiente fora, né? E hoje 10% praticamente de toda a energia gasta é para ar-condicionados. Então, a gente tem um enviesamento do raciocínio, vou produzir um prédio com uma boa estética, mas a que custa? E a gente faz isso em todas as áreas da nossa vida, né? Então, até o milho da praia, que antes você comia na espiga e hoje você come com garfo plástico e um pote de isopor, são coisas que a gente não consegue justificar e compreender. Então, eu acho que eu chamei de minor porque é uma nomenclatura internacional, porque muitas universidades, por exemplo, a UFMG, ela é muito boa em cursos transversais. Ela tem vários, ao ponto de ter uma estrutura, uma secretaria própria para isso. Nós, na UF, só temos 2. Né? Que, como eu falei para vocês, é o minor de empreendedorismo e o minor de desafios globais. E eu aqui estou propondo mais um com relação ao bem viver, que seria algo para endereçar e não tratar a sustentabilidade como uma falácia, como o que é reproduzido pelo capitalismo, né? Então, acho que a gente tem um espaço aqui dentro da Universidade Federal Fluminense muito grande para promover isso, né? Porque está na Lei de Diretrizes e Bases de Educação, é um curso paralelo, portanto, ele é um percurso formativo ao aluno, né? Que possibilita ele, além do que ele já faz na graduação e na pós, ele fazer ali 6 disciplinas ou 5 e ter ali um certificado, né? Que diferentemente da graduação e da pós que te confere diploma, os minors te conferem certificados. Nós tivemos na semana passada a primeira turma de formação do minor em desafios globais. É um minor que fala de desigualdades, né? E esse minor que eu proponho é sobre o bem viver, que eu tenho certeza que é necessário para a produção dessa subjetividade que se chama florestania.
quando é que a gente vai voltar, né, a nos vermos também como natureza? Que tipo de humanos nos estamos tornando, né? Ai, olha, eu acho que está todo mundo convidado a trabalhar contigo nesse projeto, nessa empreitada, que é criar esse curso, sabia? E eu acho que é para ontem, urge, é muito bacana, muito bacana. E dialoga muito com o que foi apresentado aqui, sabe? E eu acho que quem está aqui nesse grupo tem muito a contribuir na construção. E eu, assim, eu fiquei muito estimulada a estudar, assim, né? O seu texto me trouxe uma vontade muito grande de conhecer, de estudar, de saber esses novos conceitos, muito bacana. Alguém quer falar alguma coisa para a Isis, para a Karine, para o Fernando, para o André? Quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Mariana, a gente já encerrou as apresentações? Sim, a gente... Só dessa rodada final de fala, quem quiser falar, para a gente assistir o filme da Karine. Eu queria só fazer um breve comentário da Isis, né, e também fazer um agradecimento. Na realidade, eu coloquei o comentário, né, você me levou a pensar, puxa vida, a gente tem um país tão grande, a gente usa tão pouco, né, os nossos recursos naturais, né, por exemplo, podíamos ter transporte ferroviário de norte a sul, transporte passageiro, né? Quão belo seria a gente poder dar belos passeios de trem, né? Gastar menos, queimar menos plástico, né? Fazer menos coisas que a gente poderia estar economizando no nosso país. Né? Você traz um trabalho desse tão bonito que faz com que a gente pense, né? O que a gente está fazendo com a gente mesmo, né? Então, eu acho que é pensar mesmo para as futuras gerações, é pensar, porque a gente está caminhando para frente e se a gente não parar, não é pensar no que o mundo está pensando, é pensar no que a gente é em termos de Brasil, porque a China fez um caminho, o caminho dessa superprodução, deu na pandemia agora, né, a gente viu aí o que a China se tornou, uma potência para fornecer coisas para todo mundo, porque todo mundo só pensou em dinheiro, e de repente a gente se viu preso, né, e agora a China está fazendo um caminho de volta, estava lendo esses dias sobre isso, que ela está despoluindo as cidades dela, né, porque está usando todo o recurso que obteve e agora está fazendo despoluição, né? Quer dizer, a gente vê aí as coisas acontecendo debaixo, né, dos nossos próprios olhos, né? Eu, assim, fiquei muito, muito feliz eu corroboro com as palavras da Mariana aqui, eu queria, assim, parabenizar, né, bastante os trabalhos aqui, assim, achei de uma conexão muito grande, né? Assim, quando a gente vê servidores, né, participando, até queria agradecer muito ao Adriano, acabei apresentando o trabalho, o Adriano está aí, né, para agradecer ao Adriano, aqui os servidores do Instituto, né, a Aline Amin, Robson, Juliana, Daniel, Aline Carvalho, com os quais eu trabalho, a Gisélia, mais próximos, né, a própria Valéria, minha esposa, que é lá da PROAD, da CEMAT, né, e que está aqui comigo, vendo a agenda acadêmica, me ajudando, a gente trabalhando junto, né, é tão bom a gente ver essa conexão dessa turma toda aí, e ver esses trabalhos, eu fiquei encantado com o trabalho da Karine, com o trabalho do André. O André me fez passear, né, ali por dentro das matas ali, pensando no trabalho da Karine. Depois vem a Isis apresentando esse trabalho dela, assim, que nos leva a pensar sobre a realidade que a gente está vivendo, né? E a gente tem que fazer alguma coisa mesmo. Acho que o que a gente está fazendo aqui realmente é pensar como acadêmicos mesmo, como pessoas, né? Como seres humanos, em que a universidade ela é para isso, né? E esse espaço está sendo muito importante. Eu queria parabenizar, são só as minhas palavras, assim, muita gratidão mesmo por estar aqui, sabe, gente? Daqui a pouco a gente tem aula, tem que entrar em sala de aula, mas separar esse tempo para fazer isso é muito bom, muito bom. É muito importante, né? Sozinha a gente faz muito e junto a gente faz mais ainda. A Karine, o André e a Isis querem falar mais alguma coisa, fazer uma fala final, comentar o que o Fernando colocou, e as outras pessoas que estão com a gente aqui também o tempo todo. Vocês querem fazer mais algum comentário? Então tá. Karine, você consegue transmitir o vídeo? Sim. Então, gente, Felipe, pode continuar gravando? Pode gravar, né, Karine? Pode. Tá. Mas, assim, eu já encerro. A lista de presença está no chat, tá? Agradeço a participação de todas e todos. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vou sair daqui dessa sala com estímulo, vontade de estudar e fazer mais. Eu acho que
essa é a pegada, né? Esse é um dos objetivos do nosso seminário, e espero que daí saiam articulações bacanas também. A gente está trabalhando, né, no sentido muito parecido. Eu acredito que todo mundo aqui pode contribuir bastante com o trabalho um do outro. Espero que a gente se encontre lá na frente com outros, né, com outros resultados, com outros trabalhos. Quero saber dos impactos dos trabalhos de vocês. André, me chama para a defesa, chama a equipe da GGP para a sua defesa, tá? Quero saber conhecer tua tese, quero ler o seu trabalho. E obrigada a todos. E agora, peço para a Karine passar o vídeo. É curtinho. Tá. Vocês estão vendo? Sim, só está sem som para mim. Eu acho que ela gravou, ela falou durante a apresentação, mas aí ela fez, ó, gente, ela fez tudo, ela trabalhou com texturas diferentes, ela teve esse cuidado, se eu não me engano, não tinha áudio, ela foi falando durante a apresentação. E aí ela fez também, ela fez tipo os versos, né, para falar dali, ó, aí é ele no habitat, aí a fruta que ela casou, né, com a árvorezinha também tinha os galhos, ela vai mostrando aí os materiais que ela fez o livro. E ela ia trabalhando o livro, as meninas iam, né? É isso. É pequenininho. Lindo, lindo. Karine, Parabéns. se me permite um comentário, Mariana? Eu vi assim, eu estava botando aqui no chat, eu vi o trabalho tão bonito, sabe, Karine? Eu fiquei emocionado, porque parece que eu estou sentindo daqui, tocando nos animais, e eu fiquei triste porque, ao mesmo tempo triste, porque algumas crianças só vão conhecer esses animais, talvez futuramente, só pelos desenhos, né? E, assim, eu, por exemplo, ali em Jurujuba, eu via muito caxinguelê, o esquilozinho, né? Hoje você não vê mais esquilo ali, você não vê mais o caxinguelê, né? Você não vê mais biquinho de lacre, dificilmente, né? Hoje aqui eu vi biquinho aqui, mas lá eu não vejo mais. Então, os animais vão sumindo, né? A gente precisa realmente fazer alguma coisa para preservar, trazer de volta, né? Tão bonito, parabéns, gente, parabéns. É sensibilidade isso, né? Emociona a gente. Parabéns. Lindo, lindo trabalho. Pela reação que eu vi aqui, né, dos nossos colegas no chat, acho que todo mundo gostou bastante também. Muito bacana. Parabéns, Karine. Gente, então é isso. Mais uma vez agradeço a participação de todo mundo. Lembrando que agora, às 15 horas, a gente vai ter outras mesas também acontecendo, com trabalhos ótimos. Está todo mundo convidado a assistir. Dá tempo de beber uma água rapidinho, dar uma alongada nas pernas e voltar para a nossa segunda fase às 15 horas, tá? Então é isso. Muito obrigada e boa tarde a todas e todos. Boa tarde.